Deus tanto amou o mundo. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: Jesus te ama, Jesus te ama. Mas que tanto esse povo fala que Jesus te ama? Que, o que você tem para que Deus ame você, para que Jesus ame você? Você crê nisso? Mas por que ele deveria nos amar? Quais são os motivos que Deus tem para nos amar? Descreva os motivos que podem levar Deus a amar você. O motivo desse questionamento está em João 3,16, que descreve: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou repetir: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para começar, vamos imaginar que, para que essa possibilidade ocorresse dentro do nosso imaginário, nós teríamos que, para de início, conseguir retribuir da mesma forma que Deus nos dá favores. E nós não somos capazes disso. Nós teríamos que retribuir, por exemplo, com esse gesto que está descrito no livro de João 3,16. Dar o filho para morrer por alguém. Eu posso dizer de cara que eu não sou capaz disso. Talvez você consiga, mas ainda tem uma problemática que você tem que convencer o seu filho a morrer por alguém. E se for como eu, já de cara falando não, aí vem a desobediência. E esse é o grande problema do homem desde a criação do mundo. Para quem crê que a criação do mundo é... Para quem crê no criacionismo, na verdade. A primeira desobediência veio depois de uma instrução. Instrução para que não faça isso que irá acontecer aquilo. Ou seja, não coma desse fruto que se você morrer, vai morrer. Se você comer, vai morrer. E a desobediência, e assim ocorreu. As passagens que relatam isso é Gênesis 2, 16 e 17 e Gênesis 3, 1 ao 6. Entre as gerações Adão e Noé, passaram-se praticamente 3.000 anos. E o homem continua pisando na bola com Deus. Esse é o termo que dá para se usar. Mas o amor de Deus ainda prevalece. Porque a vida ainda faz parte dos propósitos de Deus. Deus tem um propósito com a vida. Mas em um determinado momento Deus cansou-se. Cansou de ver a maldade do homem. Porque o homem estava se destruindo, se autodestruindo. Então, ele deve ter imaginado, se você quer se destruir, espera um pouquinho, eu vou dar um jeitinho, vou acabar com tudo isso aí. Gente, essa estou parafraseando, estou fazendo a minha tradução, tá? E Deus decidiu destruir todo ser vivente da Terra. Mas antes mesmo de destruir, ele encontrou um homem, uma família que ele encontrou graça. Parece que aquela família ela andava ali minimamente nos preceitos de Deus. E deu instruções para que ele construísse uma arca. E aí vem uma outra pergunta: por que uma arca e não um barco? Será que foi realmente isso que Deus pediu? Está descrito na Bíblia, em muitas versões está escrito arca. Algumas falam embarcação, mas o termo é exatamente arca. E por que a arca e não um barco? Se nós atentarmos para as instruções para a construção desta arca, você verá que elas são tão ricas em detalhes que
Era impossível que faltasse, por exemplo, um leme para um barco ou mastros para a vela em um barco. Não está descrito que foi feito isso. Então, literalmente, foi pedido para que se construísse uma arca, para que ela só realmente ela flutuasse, ela ficasse à deriva, esperando socorro, como fossem náufragos, né? Ia ficar à deriva o barco. E com esse relato que eu acabei de passar para você, você ainda consegue, ou já pensou, já descreveu, quais seriam os motivos para que Deus amasse tanto você? Vamos fazer uma analogia agora do que a arca, ela pode, qual o significado que pode ter a arca. Para os nossos tempos, e eu acredito que também para a época, a arca, ela sempre serviu para que nós guardássemos algo de valor, ou algo que nos importe, algo que não possa ser estragado, que não possa ser sujo. Arca, baú, cofre, todos têm essa função de proteger, de guardar algo de nosso interesse. E com essa reflexão, eu posso só imaginar que o amor de Deus por nós ainda é maior. O amor de Deus pelo ser humano é precioso. Você é precioso para Deus. A sua vida é preciosa para Deus. Aí Deus manda o dilúvio. E nesse momento eu costumo tentar me inserir nas ministrações, na palavra. Eu tentei ver Deus como um pai carnal, observando indefeso um filho morrendo afogado, impotente, porque não tem como ele ir salvá-lo, não tem como. Mas como não? Foi Deus que mandou, ordenou o dilúvio. Mas tem uma coisa que nós humanos perdemos, foi a importância da palavra. Mas Deus não volta atrás na sua palavra. No que ele falou, no que ele prometeu, ele não volta atrás. E Deus não irá faltar com aquilo que ele falou. Mas nós humanos, nós nos adaptamos a isso, em falar algo de manhã e à tarde mudar. Esse dilúvio, essa tempestade, ela pode se traduzir nos nossos momentos, nesse momento que vivemos, como um momento ruim, um momento difícil, um momento que nós vivemos de doença, sofrimento pelas mortes, algumas pessoas mais ainda que estão encarceradas. E nós temos que acreditar que tudo isso vai passar, a doença vai passar, o sofrimento das mortes irão passar, as pessoas que estão encarceradas vai passar, e que você restaure a sua vida, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para que aquele que nele cresce fosse salvo pela eternidade. O amor de Deus é para todo mundo. O livramento de Deus é para todos. Eu gosto de observar algumas coisas alguns detalhes na palavra que às vezes passa despercebido quando só estamos ouvindo uma ministração. Quando nos debruçamos na palavra, existe essa possibilidade de a gente viajar dentro da história. Deus, ele nos castiga, ou ele permite que nós sejamos castigados. Traduzam aí da maneira que vocês quiserem. Mas depois ele dá um jeitinho da gente ficar de bem com ele. Tá? Ele
e esse jeitinho que na Bíblia, que Deus dá para ficar de bem com a gente, a Bíblia descreve como aliança. E Deus faz uma aliança, né? Depois do dilúvio, ele veio, conversou, disse que não vai destruir mais nada, e vamos ficar de bem, vamos esquecer o que passou, e tá tudo certo. Como se ele precisasse fazer as pazes com a gente. Mas como um verdadeiro pai, ele quer que nós entendamos que a correção foi necessária e que você não precisa ter medo de Deus e fazer as coisas porque você teme a Deus. Vocês têm que fazer as coisas porque você crê em Deus, você respeita a Deus. E é isso que ele quer. Ele quer que nós creiamos nele, respeitemos, mas não tenhamos medo. O temor é temor pela nossa vida, temor pelas orientações que eles nos dão e nós acabamos de alguma forma não fazendo. E eu acho isso bastante próximo do que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. E como realmente o ser humano tem semelhança com as práticas, algumas propriedades, algumas particularidades de Deus. Ou Deus nos permitiu ter essa particularidade de cuidar. Lógico, tem uns doidos aí que não tá nem aí, né? Mas ele costuma, como se precisasse, quase fazer um pedido de desculpa com essas alianças, né? Ele faz um lembrete, ó, não faça mais isso, você lembra que aconteceu da outra vez. Então essa aliança é para você lembrar, né? A aliança, em nossos tempos, ela simboliza a cumplicidade. A cumplicidade de Deus para com o homem. A cumplicidade que Deus ele tem de passar, de sempre passar junto com nós as dificuldades. Passar literalmente as dificuldades, os momentos difíceis da nossa vida junto. Esse é o compromisso da aliança de Deus com o homem. É um compromisso eterno. É isso que significam as alianças. Os relatos das alianças de Deus com o homem se perderam com o tempo, com o passar das gerações. Porque o homem se perdeu na palavra, ele perdeu a palavra. A palavra proferida pelo homem, pelo ser humano, perdeu o seu valor. A palavra perdeu a sua verdade na boca do ser humano. E como exemplo eu falo, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos. Então, perdeu tanto valor que você tem que pôr alguém que sensibilize, alguém ou algo que sensibilize, coloque um peso de compromisso na sua palavra que pode fazer com aquele... pode significar para aquele que está ouvindo que você realmente vai fazer aquilo que você disse. Mas pela sua única palavra, nos tempos de hoje é quase impossível, ou impossível. Qualquer negócio que vamos fazer ou formos fazer, nós temos que assinar um contrato, porque a nossa palavra ela não basta. E na hora da dor, da necessidade, aí nós lembramos de lamentar, aí nós lembramos de Deus. Somos desobedientes, fazemos aquilo que dá na cabeça, não ouvimos as orientações, ou ouvimos e não damos importância, depois na hora da necessidade, do aperto, ai meu Deus. Quando eu era mais molecão, jovenzinho, tudo que eu queria fazer, tudo, passear, sair com os amigos, ir para um bailinho, chegar mais tarde, eu ia e pedia com a minha mãe, né? Caminho mais curto, fala com a mãe, né? Fala com o pai que já deixou e tá tudo bem. Às vezes o pai tá chegando no serviço e eu já tá saindo, porque pai, tô indo, tchau, beijo e não, já falei com a mãe, ela falou que tá tudo certo. Depois ela conversa com o senhor.
Mas dependendo do dia ou dependendo do quanto eu tinha atormentado minha mãe durante a semana, ela, não, você vai ter que pedir para seu pai. Nossa, aquilo para mim era um martírio. Mas não era a minha encheção de paciência. Era a conversa entre os dois, a cumplicidade que os dois tinham. Meu pai queria que eu aprendesse a pedir as coisas para ele, aprendesse a conversar com ele. Tem coisas que não adianta nós terceirizarmos. Pedir para esse ou aquele orar por nós, ou para esse ou aquele falar com Deus para nós, e esse e aquele resolver um problema na empresa. É você quem tem que ir, é você que sabe o que está incomodando, é você quem sabe o tamanho do seu passo. E você precisa ir falar com o pai, com aquele que resolve. Não adianta ir com a mãe, não adianta ir com o avô, não adianta. É você e o pai. Sabe o que eu acho mais estranho na desobediência do homem? É que a obediência, ela traz resultados favoráveis a nós mesmos. Me diga, quando que obedecer a orientação do pai é prejudicial para o filho? Salvo as exceções dos loucos que tem aí, né? Mas na maior porcentagem, na maior proporção, né? Vamos acreditar que a maior proporção são os normais. As regras, elas são estabelecidas em casa, no lar, na sociedade, para justamente gerar uma condição de proteção para os filhos e para todos na sociedade. A obediência, ela é um recurso de proteção e não um recurso para nós nos corrompermos, para nós desobedecermos. E ainda tem prêmio para quem obedece. Êxodo 19, 5 descreve: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Ou seja, se nós obedecermos, ainda tem prêmio para a gente, né? A gente vai virar um tesouro pessoal de Deus. Ainda vamos ser preferidos, apesar, né, de todas a terra ser dele. Se nós obedecermos, nós vamos ter ainda privilégios. Dá para entender o amor de Deus por nós? Eu não consigo, sinceramente, porque eu sou imperfeito. Eu sei disso, da minha imperfeição. E eu estou falando da minha vida, eu estou falando daquilo que eu vivo e dos meus devaneios, dos meus questionamentos com Deus que eu tenho todo dia. Eu apenas estou compartilhando com vocês isso. Talvez colaborem com aquilo que vocês buscam, né, e ficam questionando na vida. Então esse amor de Deus é um amor que mesmo na teimosia do indivíduo faz com que ele ainda nos transforme em algo especial. Me deixa indignado, me deixa, na verdade, maravilhado. Determinado período, um pouquinho mais à frente em Êxodos, Deus pede novamente para alguém construir uma arca, só que agora é a Arca da Aliança. Ou seja, é uma arca, algo que vai guardar algo de valor. Quer dizer, agora essa arca, ela vai guardar a aliança, né? a nossa preciosidade, o nosso compromisso. Essa arca vai guardar o nosso compromisso, quer dizer, o nosso compromisso
ele vai para além, né, daquilo que nós tratamos. Quer dizer, nós vamos guardar com carinho dentro de uma arca. E eu, Deus, eu vou cuidar dessa aliança para que ela não se perca. Mas, de novo, nas minhas reflexões, nos meus devaneios, eu vejo para além do significado do compromisso. Porque a riqueza de detalhes com que foi construído, ou foi construída ambas as arcas, a metodologia, o material utilizado, desenvolvido, trabalhado, ele requer, ou ele requereria, ter um conhecimento inexistente para a época. É só vocês lerem lá a riqueza de detalhes que foram descritas, que você vai ver. Até porque onde foi construída a arca em Noé, não tinha água. Noé não tinha, imagino que não tinha a menor noção de construção de barco. A Arca da Aliança, ela foi toda banhada por madeiras banhado a ouro, mas com uma intenção. Vendo as medidas, as proporções, se você imaginar fazer fundir ouro naquelas proporções, as varas, a própria arca, era algo quase inimaginável, muito difícil de se transportar, eles estando ainda no deserto. Então, tinha que ser com, né? Foi imaginado, foi pensado que tinha que ser com material leve, madeira, e revestido daí de ouro para dar valor, né? Para dar significado, significância para aquele objeto, dentro do conhecimento, do entendimento humano. As provas, né, materiais das alianças com Deus, elas sumiram, desapareceram com o tempo. Mas a vontade de Deus, através da palavra, ainda permanece em nossas vidas. Ele ainda pode cumprir em nossas vidas se crermos. Ele pode cumprir a sua vontade em nossas vidas se crermos e buscarmos a Ele. Irmos conversar com o Pai. Não só nos templos, nas sinagogas, mas buscando dessa forma que eu estou sugerindo, se debruçando em uma página, em um versículo bíblico, para tirar a sua dúvida. Mas será que é aquilo mesmo que falaram? Será que é aquilo mesmo que me ensinaram? Sabe, coisa de curioso, coisa de Tomé. Eu tenho que ler e entender. É isso. É pegar, ler uma vez, ler duas vezes, ler três vezes, vai dar uma voltinha na cozinha, toma um café, lê de novo. Não tenha pressa. Você está com pressa? Não vai saber tudo da noite para o dia. Mas é engrandecedor quando você consegue entender. É contagiante você quando consegue entender de uma forma diferenciada. Quando você consegue entender do seu jeitão. É muito legal. E para ir encerrando, o livro de Coríntios descreve o amor de Deus. Salvo engano, 1 Coríntios, capítulos 13, versículo 4 e 7, relata o seguinte: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
ainda dá para compreender e viver com um amor assim? O que há de tão especial no ser humano para que Deus tenha motivo de nos amar? Em toda essa minha reflexão, toda essa minha leitura, busca, talvez ainda eu vá mudar a minha maneira de pensar, porque a palavra de Deus é viva. A cada momento que lemos, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, nós vamos entender de forma diferente. Mas o único motivo que encontrei para que Deus ele venha nos amar, e eu quero sugerir, eu não quero afirmar, o único motivo é que Deus é bom. Deus é bom. Simplesmente isso. É isso, gente. Um abraço, boa semana a todos.